Uma jovem volta no tempo para salvar a sua irmã, mas ao enfrentar um assassino do futuro, ela descobre que mudar o passado pode ter um preço alto demais. O filme começa em 18 de abril de 2003, em uma pequena cidade chamada Sweetly. Lá conhecemos uma adolescente chamada Summer, que chega a uma festa de colégio realizada em um celeiro antigo. Na entrada, ela encontra Kim, um colega nerd, segurando um envelope vermelho. Kim percebe que ela está aflita e logo descobrimos que Summer perdeu recentemente sua melhor amiga, Amy. Ela explica que só veio à festa porque estava com muito medo de ficar sozinha em casa, já que tem um assassino em série à solta na cidade. Kim tenta entregar um envelope para ela, mas o ex-namorado de Summer, Ita, aparece e leva ela embora. Mais tarde, Ita chama a atenção de todos na festa e faz um brinde aos seus amigos que foram eliminados, que são Val, Brian e Emily. Descobrimos que todos foram eliminados por um assassino em série chamado Slasher e que Ita organizou essa festa em homenagem a eles. Momentos depois, Summer se sente muito desconfortável e se pergunta como alguém consegue se divertir depois de um evento tão trágico, e ela também sente muita falta de Emily. Nesse momento, Ita acidentalmente derrama bebida nas roupas de Summer, irritando ela profundamente, e ela vai ao banheiro para se limpar. Nesse momento, alguns policiais chegam à festa e interrompem ela, pois há um toque de recolher noturno devido aos eventos macabros que estão acontecendo ali. Enquanto isso, Summer ainda está no banheiro, e isso acontece. Ela então foge e tenta encontrar a saída, mas fica presa atrás de uma cerca, enquanto o psicopata segue ela, sem ter para onde ir. Summer corre para um galpão próximo, no entanto, ao tentar esconder lá dentro, seu cinto faz um barulho metálico, alertando o maníaco sobre a sua localização. A cena então avança 21 anos para 2024, onde conhecemos nossa protagonista Lucy. Ela é a irmã mais nova de Summer, nascida após a sua morte. Lucy revela que o psicopata que cometeu aquela onda de assassinatos em 3 dias nunca foi capturado. Apesar de tanto tempo ter passado, sua família nunca superou o ocorrido e eles continuam presos em 2003. E Lucy se sente que nasceu apenas para preencher o vazio deixado por sua irmã. Na cena seguinte, vemos Lucy entrando no quarto de sua irmã, que permaneceu exatamente como era há 21 anos atrás. Ela logo ouve um rangido no assoalho e levanta uma tábua, descobrindo várias cartas escondidas lá debaixo. Ela então pega uma delas, que é um aviso para Summer de que ela vai se arrepender de algo, assinado por uma pessoa chamada E. Nesse momento, sua mãe aparece. Depois disso, a família sai de casa e descobrimos que é aniversário de morte de Summer. Durante o almoço, Lucy revela aos pais que conseguiu um estágio na NASA, o que exigirá que ela vá para Washington DC por 3 meses. No entanto, seus pais não parecem felizes com essa notícia, pois eles se tornaram extremamente protetores, e o pai sugere que ela trabalhe ali na sua empresa, a Sonor, que também está desenvolvendo tecnologias inovadoras. Porém, Lucy não fica satisfeita com a ideia, mas evita discutir com os pais, especialmente nessa data de hoje. Após tomar o café, a família visita o celeiro onde Summer morreu e se aproxima de um memorial dedicado a ela. Os pais deixam alguns presentes para Summer e perguntam a Lucy se ela trouxe algo também. Ela não trouxe nada, mas diz que esqueceu um presente ali no carro e se afasta. Quando ela chega ao carro, tenta tirar o seu colar para deixar como presente, mas ouve um som alto vindo de um galpão próximo. Curiosa, ela vai até lá e nota uma máquina lá dentro emitindo um som em forma de bip. Quando Lucy toca na tela, ela automaticamente define a data de 16 de abril de 2003. Flashes de laser então saem da máquina e se cruzam, criando uma espécie de portal. Nossa protagonista também é afetada, e então, quando volta tudo ao normal, confusa, ela sai do galpão e percebe que o ambiente ao redor está totalmente diferente. O celeiro não é mais um espaço abandonado. O memorial a sua irmã desapareceu e ela não consegue encontrar
com seus pais. Ela então tenta ligar para eles, mas percebe que não há sinal. Desesperada, Lucy segue em direção à cidade e vê uma placa, e nesse momento ela descobre que está no ano de 2003. Em seguida, Lucy vai para a escola, onde percebe que todos estão se vestindo de forma diferente e usam aparelhos antigos no dia a dia. Para o seu choque, ela também vê sua irmã falecida no meio da multidão. Ela observa enquanto Summer conversa com seus amigos Brian e Val. Nesse momento, Ethan se aproxima dela e tenta reconquistá-la após o término deles, mas Summer não parece interessada em falar com ele. Em seguida, Lucy vai para o laboratório e encontra o seu professor de física. O homem não reconhece ela, então ela se apresenta como uma nova aluna e pergunta a opinião dele sobre viagens no tempo. O professor a direciona a Quinn, dizendo que ele é um gênio da física. O nerd então explica que viajar no tempo é uma má ideia, pois pode criar um efeito cascata e devastador. Mais tarde, ao chegar no corredor, Lucy percebe que Ethan e Brian e outros garotos cercaram Quinn e estão arrastando ele para fora. Um dos alunos menciona que todo ano os veteranos jogam alguém no rio, como uma tradição idiota. Os valentões então levam Quinn até um rio próximo e estão prestes a jogar ele lá. Toda a escola se reúne para assistir, rindo e comemorando. Summer também está lá entre os espectadores e, embora não concorde com o que Ethan está fazendo, ela não faz nada para impedir. Porém, Lucy não fica de braços cruzados e intervém para salvar Quinn dos valentões. Um professor então chega de repente, fazendo os alunos se dispersarem. Depois disso, Kim informa a Lucy que não precisa da ajuda da garota. Contudo, ela responde que se ele realmente é um gênio da física, precisa contar algo importante para ele. Finalmente, Lucy revela a Kim que veio do futuro, o que deixa ele boquiaberto. Ele fica cético no começo, mas acredita nela depois que ela mostra o seu smartphone e como ele funciona. Nesse momento, Lucy vê Summer discutindo com sua amiga Emily do lado de fora. Lucy então leva Kim até o celeiro, onde a máquina do tempo está. No entanto, a máquina não está funcionando no momento. Então eles carregam até a van de Kim e levam ela para sua garagem. Enquanto inspecionam a máquina, percebem que ela foi desenvolvida pela empresa que o pai de Lucy trabalha. Eles encontraram um cilindro vazio lá dentro e supõem que precisam de um desses para que Lucy viaje novamente no tempo. Lucy então afirma que podem conseguir isso, já que seu pai trabalha nessa empresa. Em outro lugar, vemos Summer se aproximando de Emily, dizendo que quer conversar com ela, mas Emily pede que Summer a deixe em paz, já que ela já fez a sua escolha. Enquanto isso, Lucy percebe que hoje é 16 de abril, então ela ainda pode salvar a sua irmã, que foi eliminada no dia 18 de abril. Ela pergunta a Kim se deve alterar o passado, mas ele explica que qualquer coisa que ela fizer para mudar o passado alterará drasticamente o futuro e criará múltiplos paradoxos. Logo depois, eles chegam à frente da casa de Summer, onde Lucy revela que quer roubar o crachá de seu pai. Kim fica chocado ao finalmente perceber que ela é, de fato, irmã de Summer. Ele a alerta sobre o perigo de interagir com sua família, mas Lucy insiste que essa é a única maneira de conseguir entrar na empresa. Eles então se aproximam de Summer e Kim entrega a ela a tarefa de cálculo que ele havia feito de graça, pois ele tem uma grande queda por Summer. Summer também pergunta se pode ajudá-la com a tarefa de química, mas ele diz que está ocupado e apresenta Lucy a ela, dizendo que ela é ótima em química. Animada, Summer leva Lucy para dentro de casa e apresenta ela aos seus pais. Enquanto todos estão comendo, Lucy elogia a refeição e pergunta se eles cozinham assim sempre, todo dia. A mãe revela que só porque Summer gosta e esse é o momento favorito do dia delas, mas isso faz Lucy se sentir muito mal, pois no futuro sua família nunca cozinhou para ela e só pede comida em restaurantes. Depois disso, as garotas se divertem juntas e Summer ajuda Lucy com suas roupas para ela se adequar aos padrões da moda da época. Lucy então nota uma foto de Summer com Brian e Val e pergunta se eles são amigos há muito tempo. Summer responde que são amigos desde a infância e deseja que ela e Lucy pudessem ir até o shopping para apresentar ela aos seus amigos. Nesse momento, Lucy se lembra de que hoje é o dia que Brian e Val morrerão no shopping e fica muito assustada. Ela pergunta a Summer que horas o shopping fecha e Summer responde que é
às 9 horas. Percebendo que falta apenas meia hora, Lucy sai correndo abruptamente da casa, com apenas 5 minutos restantes até o fechamento do shopping. Lucy então chega lá e encontra Ethan, que mostra o dedo do meio para ela. Em outro lugar, Val está experimentando vários vestidos, enquanto Brian espera por ela do lado de fora do provador. Lucy então encontra Quinn, que trabalha ali no shopping, e pergunta sobre Val e Brian. Ele revela que ouviu os dois conversando lá no terceiro andar, e isso faz Lucy entrar em pânico, e ela imediatamente corre para lá, seguida por Quinn. Por outro lado, vemos Brian entediado brincando com alguns brinquedos, enquanto luzes se apagam e deixam ele no escuro, e ele deixa cair um CD no chão. Então, ao se abaixar para pegar o CD, o psicopata então aparece e o fura bem no pescoço. Momentos depois, Val sai do provador e fica horrorizado ao ver o corpo de Brian. O assassino também aparece e tenta eliminá-la, mas Val faz o possível para fugir. Nesse momento crítico, Lucy chega para ajudá-la e as duas garotas conseguem escapar. Contudo, ao subirem na escada rolante, Val tropeça e cai. Isso permite que o assassino elimine ela brutalmente, esmagando sua cabeça contra a escada rolante. Lucy então grita por socorro, o que alerta um segurança nas proximidades, mas o psicopata também elimina ele facilmente antes de sair do shopping. Após esse incidente, Lucy e Quinn vão para casa, onde ele a deixa ficar ali durante a noite. Ela revela então que o segurança não deveria ter sido eliminado e sente que piorou as coisas ao ter vindo para cá. Quinn pergunta se o assassino foi capturado no futuro e Lucy responde que não. Ela então decide que não interferirá mais e voltará para 2024. Na manhã seguinte, Lucy acorda bem cedo e se esgueira até a casa para procurar o crachá de seu pai, mas infelizmente é pega por Summer, que quer saber o que está acontecendo. Summer está confusa sobre por que Lucy saiu abruptamente para o shopping na noite anterior, especialmente agora que seus amigos foram eliminados lá. Sem outra opção, Lucy finalmente revela que é irmã de Summer, vinda do futuro. Summer acha isso ridículo, como esperado, mas Lucy mostra uma carta de Ethan dizendo que ela encontrará essa carta ali, sob o assoalho, daqui 21 anos. Mas Summer diz que nunca viu essa carta antes, e isso deixa Lucy muito frustrada, e ela decide sair dali sem mais explicações. Mais tarde, ela vai para a casa de Quinn, onde eles tentam descobrir como ativar a máquina do tempo. Em outro lugar, Summer chega à escola e abre o seu armário, onde de repente encontra uma carta. Ela compara com a carta que Lucy mostrou, ficando chocada ao perceber que são de fato idênticas. Vemos então Ethan deixando o local. Enquanto isso, Lucy e Quinn descobrem que dois elementos devem entrar em contato para causar o efeito que leva à viagem no tempo. A partícula A é o feixe de laser, enquanto a partícula B é chamada de antimatéria. O primeiro objeto está fixado ali na máquina do tempo, mas eles precisam obter a antimatéria para que a máquina funcione novamente. Mais tarde, enquanto os dois ainda trabalham, Summer aparece inesperadamente. Ela informa a irmã que agora acredita nela e pergunta como será o seu futuro. Lucy mente dizendo que ela terá uma boa vida, com um ótimo emprego e um bom marido. Summer então pergunta se algum dia capturaram o assassino, mas Lucy revela que não. Surpresa, Summer pergunta quem morrerá em seguida, ao que Lucy relutantemente responde M. Ouvindo isso, Summer se desespera, dizendo que precisam impedir isso a qualquer custo. Lucy argumenta que não podem mudar o passado sem piorar as coisas, mas ao ver a sua insistência, Quinn, que tem uma queda por Summer, concorda. A seguir, o trio se arma e vai ao Museu Marítimo, onde Emily trabalha no turno da noite. Eles ligam várias vezes para o escritório, mas ela não ouve, pois está usando fones de ouvido enquanto limpa o local. Ao chegar no museu, eles não encontram ela em nenhum lugar, então decidem se separar e vemos que o psicopata está chegando ali também. Mais tarde, enquanto Emily está limpando sozinha, momentos depois, Summer percebe a presença do psicopata e gesticula para Emily ter cuidado. Emily então foge com a ajuda de Summer. O psicopata arromba a porta e Quinn e Lucy ouvem a confusão e se juntam às duas antes de todos conseguirem escapar. Mais tarde, em casa, enquanto as irmãs conversam, Lucy descobre que a carta é assinada com E,
E esse E não é de Ethan, mas sim de Emily. Summer então se abre, revelando que ela e Emily são, na verdade, namoradas e haviam prometido contar aos seus pais isso juntas. No entanto, Summer desistiu no último momento, o que magoou muito Emily. Na manhã seguinte, Lucy encontra os pais e pergunta casualmente se eles já pensaram em ter outro filho, mas eles riem muito e dizem que decidiram não ter, pois Summer é o suficiente na vida deles. A resposta faz Lucy se sentir mal e ela percebe que, se sua irmã sobreviver, ela nunca existirá. Lucy então finalmente rouba o crachá do pai e sai de casa. Mais tarde, ela encontra sua irmã e eventualmente revela sobre a morte dela. Ela explica que, se Summer viver, ela não existirá no futuro. No entanto, Lucy decidiu salvá-la de qualquer forma, já que sua vida não era boa lá no futuro. Ela revela o quanto sofreu na infância, sempre se sentindo como uma mera substituta de sua irmã. Ao ouvir isso, Summer se sente péssima e percebe o quanto sua morte afetou seu pai e sua mãe. Lucy então diz que tem um plano e pede a confiança de sua irmã. À noite, Lucy decide invadir as instalações da empresa que seu pai trabalha e Quinn a acompanha. Enquanto isso, Summer vai novamente ao celeiro para a festa, onde supostamente ela será eliminada. Depois de passar um tempo na festa, ela sai para o lado de fora. Neste momento, encontra o psicopata que começa a persegui-la. Enquanto isso, Quinn e Lucy conseguem entrar na instalação usando o crachá do pai dela e ficam chocados ao descobrir que um segurança foi eliminado ali. Além disso, um dos recipientes contendo a antimatéria está desaparecido, o que significa que o psicopata veio aqui antes. Eles deduzem que o psicopata também é do futuro e quem desenvolveu a máquina do tempo provavelmente foi ele. Mesmo assim, a dupla pega o recipiente da caixa e sai rapidamente. Em outro lugar, Summer está no galpão e o psicopata está prestes a eliminá-la, mas antes que ele possa atacar, Lucy e Quinn aparecem em uma van e atropelam ele. Lucy então leva Summer para dentro do carro. No entanto, ao se prepararem para sair, percebem que o psicopata está se levantando. Em uma reviravolta chocante, ele remove a máscara e revela ser a versão mais velha de Kim, vinda do futuro. Os adolescentes rapidamente voltam para a garagem de Quinn, onde a máquina do tempo está. No entanto, Kim está preocupado, pois sua versão futura saberá onde encontrá-los, já que aquele também é o seu laboratório. Antes de entrar, Kim promete a Lucy que nunca se tornará aquele monstro, e ela o tranquiliza, dizendo que confia nele. Eles então entram e Lucy tenta ativar a máquina do tempo com a antimatéria que pegou. No entanto, a versão Kim psicopata aparece e arromba a porta. Ele revela como sua vida foi arruinada depois que jogaram ele no rio e como Summer riu da desgraça dele. Acontece que o jovem excluído cultivou um ódio profundo por aqueles que o intimidaram no colégio. Os adolescentes então dizem que isso não aconteceu, mas o psicopata insiste que isso aconteceu na sua linha do tempo. Então, ao se tornar adulto, ele construiu a máquina do tempo para viajar ao passado e eliminar todos aqueles que riram dele e desaparecer no tempo sem ser pego. Porra, isso que é ódio, hein? Nesse momento, a máquina do tempo fica totalmente carregada. Então, o jovem Kim leva Summer para fora. Lucy então transporta o Kim psicopata para algum lugar no futuro. Eles aterrissam em uma garagem, onde começam uma luta intensa. O Kim psicopata avança com uma faca, mas Lucy ganha vantagem ao eletrocutá-lo com um carregador de carro. Com o homem desacordado no chão, Lucy percebe que a máquina do tempo está desligada. Ela então vê um recipiente de antimatéria no bolso do Kim psicopata, porém, quando tenta pegá-lo, ele desperta e Lucy pega a faca e golpeia ele fatalmente. Na cena final, retornamos ao passado, em 2003, onde Summer e Kim conversam sobre o quanto vão sentir falta de Lucy, mas momentos depois ela aparece atrás deles após usar o recipiente para viajar no tempo. Além disso, Lucy informa que voltou para 2024, mas os seus pais não reconheceram ela. Lucy revela que decidiu permanecer em 2003, onde terá pais normais que sempre quis, além de sua irmã e um novo melhor amigo, Quinn. O filme então termina algum tempo depois, com Lucy vivendo feliz com sua irmã e seus pais.
Não esquece de dar o like e seguir o canal.